O pensamento de Leon Denis, o canto do bardo espírita. O primeiro tema que nós vamos abordar será sobre o grande enigma que está presente na obra de mesmo nome e consta na primeira parte dessa obra que Leon Denis intitula Deus e o Universo. Então, o que seria esse grande enigma? Consultando as páginas desse capítulo, nós percebemos que esse grande enigma se trata de Deus. E nós vamos destacar alguns trechos desse capítulo e fazer reflexões para percebermos como Leon Denis raciocina e como ele conclui, pela sua inspiração elevada, e resolve essa problemática que é a mais transcendente de todas, que é a problemática sobre Deus, o Ser Supremo. Tem um trecho que Leon Denis diz o seguinte: é preciso, pois, aceitar a necessidade de um primeiro motor transcendente para explicar o sistema do mundo. A mecânica celeste não se explica por si mesma, e a existência de um motor inicial se impõe. A nebulosa primitiva, mãe do Sol e dos planetas, era animada de um movimento giratório. Mas quem lhe imprimira esse movimento? Respondemos sem hesitar: Deus. Então nós percebemos que Leon Denis parte da natureza, do estudo científico, olha para o universo, vê que há um movimento no universo e considera filosoficamente, assim como, por exemplo, Aristóteles considerou, a necessidade de se postular um primeiro motor ou uma primeira causa que explicaria o funcionamento de todo o universo. E Leon Denis afirma que essa causa é Deus. Mas o que seria então Deus, esse grande enigma? Será que nós teríamos condições de compreender melhor a sua natureza? Em um livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona isso aos espíritos e o máximo que Allan Kardec consegue colher são alguns atributos: que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é imaterial, que Deus é onipotente, que Deus é justo e bom. Mas a essência de Deus ainda nos escapa, porque, conforme disseram os espíritos a Allan Kardec, nos falta um sentido para isso. Só após chegarmos ao grau de pureza espiritual poderemos então compreender a natureza íntima de Deus. Mas ainda assim, Leon Denis ele tece algumas considerações sobre como poderíamos exprimir a ideia do ser infinito. Ele diz que a linguagem humana é impotente para exprimir essa ideia, porque uma vez que nos servimos de nomes e de termos, limitamos o que é sem limites. Ele afirma: todas as definições são insuficientes e, de certo modo, induzem a erro. Entretanto, o pensamento para se exprimir precisa de termo. O menos afastado da realidade é aquele pelo qual os padres do Egito designavam Deus. Eu sou, isto é, eu sou o ser por excelência, absoluto, eterno e do qual emanam todos os seres. Então essa definição, se é que a gente pode chamar assim, de dizer que Deus é aquele que é, nós encontramos no Antigo Testamento, na Torá judaica, quando Moisés tem a experiência espiritual com a sarça ardente, e nessa experiência espiritual, um ser invisível, um ser espiritual, conversa com Moisés e diz que ele é aquele que é. É essa mesma ideia que Leon Denis traz aqui. Deus é o que ele é, o ser por excelência, o ser absoluto. Ainda tecendo considerações sobre como nós poderíamos compreender melhor Deus, Leon Denis vai dizer que Deus não é aquele Deus do panteísmo oriental que se confunde com o universo, coisa que também Allan Kardec questionou no Livro dos Espíritos e foi bem explicado no raciocínio de que
o efeito não tem como se confundir com a causa. O pintor e o quadro são coisas diferentes. E também Deus não é um ser antropomorfo, monarca do céu, exterior ao mundo de que nos fala as religiões do Ocidente. Deus é manifestado pelo universo, de que é a representação sensível, mas não se confunde com este, diz Leon Denis. E ele faz uma analogia entre a nossa constituição enquanto seres humanos e o universo, diz o inspirado Leon Denis. De igual maneira que em nós a unidade consciente, a alma, o eu, persiste no meio das modificações incessantes da matéria corporal, assim, no meio das transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subsiste o ser que é a alma, a consciência, o eu que o anima e lhe comunica o movimento e a vida. Então Deus seria como que a alma do universo, né? A essência do universo. E já finalizando as suas considerações sobre esse grande enigma, Leon Denis, no seu aspecto poético, é interessante que ele quase em todos os textos segue um padrão de raciocínio, que é, ele põe uma questão, analisa a questão pela razão científica, pela lógica humana, depois propõe argumentos filosóficos espiritualistas baseados naquilo que o Espiritismo já nos proporciona de convicção da realidade do mundo espiritual, e ele arremata o seu raciocínio de uma forma poética muito inspirada, muito bela e muito emocionante. E esse processo de relação com Deus ou de compreensão do que seria Deus para Leon Denis deve ser feito por nós não em templos de pedra e de mármore. Ele diz textualmente: ó homem, que o queres conhecer, no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares que a tua morada terrestre te oferece. Por toda parte, a luz brilhante do dia ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos, e assim na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. Então percebamos a beleza desse trecho que nos recomenda a conexão com Deus pela via interior, nos inspirando a buscar o ser divino pela sua manifestação natural, pela beleza que a natureza expressa e nos leva a esses estados de emoção, de poesia, de contemplação estética e de fruição daquilo que é mais puro e mais sensível e que está, na verdade, no nosso interior. Então não busquemos Deus de forma exteriorizada em templos, como ele diz, de pedra, mas sim no templo que é a grande natureza, a nossa grande mãe. E concluindo, em definitivo, nesse capítulo, as suas elucidações, Leon Denis lança algumas questões como se estivesse conversando com Deus. No seu arrebatamento poético inspirado, ele se coloca na condição da criatura que conversa abertamente com o Criador. E ele diz: onde estás? Em que céus profundos, misteriosos, tu te escondes? Quantas almas acreditaram que bastaria para te encontrar o deixar a terra? Mas tu te conservas invisível no mundo espiritual, quanto no mundo terrestre. Invisível para aqueles que não adquiriram ainda a pureza suficiente para refletir teus divinos raios. Então, nós poderíamos perguntar a Leon Denis, né?
qual a resposta que ele nos daria a essa questão? Onde está Deus? Onde nós podemos encontrar o Criador? Se não é em templos de mármore nem de pedra, como ele diz, se é no nosso interior. Mas nesse interior, que parece às vezes um nome vazio, poderíamos precisar algo, ou algum lugar, ou alguma instância que especificamente tivesse a conexão com Deus? Leon Denis vai responder que sim. E ele diz textualmente: Deus está em cada um de nós no templo vivo da consciência. É aquele o lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Então é na nossa consciência que Deus reside. E isso nos lembra o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona sobre onde estaria escrita a lei de Deus e qual é a resposta que os espíritos dão a Kardec: na consciência. Então vejam a concordância que há do pensamento de Leon Denis com a codificação espírita. E nos dando uma exortação, nos dando um caminho, nos dando uma orientação, ele enquanto bardo, que tinha essa função na época antiga dos druidas, dos celtas, ele ainda continua com essa autoridade moral e nos exorta a nós homens, dizendo o seguinte: homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência, ainda obscura, se purifica e se ilumina.